E ao longo, então, da nossa edição aqui do Jornal, do Agrotarde, nós vamos voltar a falar, então, da escalada, né, desse conflito no Oriente Médio e também os desdobramentos aqui para o Brasil. Continue com a gente, viu? Olha só, o governo federal decidiu congelar quase metade do orçamento previsto para a subvenção do prêmio do seguro rural no orçamento de 2025. A decisão pegou o agro de surpresa, explica então agora a reportagem de Gustavo Schwab. Seguindo, vamos dar continuidade então, porque é o assunto agora da minha próxima entrevista aqui no jornal, né, sobre o corte aí no orçamento para o seguro rural deste ano. Eu vou conversar agora com o deputado Sérgio Souza, deputado Sérgio Souza, que está chegando aqui. Muito bem-vindo, deputado. Boa tarde. Olá, Simone, como vai você? Uma boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos lá, então, deputado. Desde a semana passada, da sexta-feira, né, a gente está nesse assunto e eu queria ver a sua análise, então, em relação a esse congelamento, né, de parte dos recursos destinados, então, ao seguro rural. Bloqueando aí mais de 350 milhões, né, contingenciando outros 90 milhões, total aí 445 milhões. Como é que o senhor observa esses 42% aí do orçamento aí para o programa neste ano, 2025, é bom falar, né, deputado? Simone, vamos lá. O contingenciamento, ele pega o seguro e pega outras áreas também do Plano Safra, né? A gente tem que fazer uma análise um pouco mais ostensiva deste momento em que vive o país. Primeira análise que nós fazemos, o deputado federal Sérgio Souza, representante do Paraná no Congresso, a nossa bancada ruralista, a Frente Parlamentar Agropecuária, os parlamentares que cuidam desse setor, de todas as unidades federativas do Brasil, nós fazemos uma análise de que o governo ele tem efetivado mais arrecadações nos últimos anos, de maneira significativa. Foram mais de 300 bilhões de reais em aumento de arrecadação em 2024 em relação a 2023. Então você veja que é algo significativo. Além disso, gerou-se déficits. Agora, o seguro rural, o governo tem que entender que nós estamos num país de clima tropical, com algumas regiões com clima temperado que sofrem intempéries climáticos de maneira significativa. É só olhar o que está acontecendo novamente no Rio Grande do Sul. Então, estamos agora acabando de entrar no inverno e esta semana, inclusive, com expectativa de neve e geada em boa parte do sul e do sudeste, pegando até um pouquinho do centro-oeste, ali a região do Mato Grosso do Sul. Então você veja o seguinte, uma geada, ela pode dizimar uma plantação de milho, safrinha que ainda não está maduro, ela pode dizimar uma plantação de trigo, de aveia, de centeio, de cevada, que estejam na bucha, né, ou já cacheado, sem grana, ainda na fase leitosa do grão, ela pode queimar toda uma pastagem, ela pode dizimar de maneira completa cafezais no estado do Paraná, no Sudeste. Então, o seguro rural, ele se presta para este momento de uma sazonalidade de clima, ele vir a garantir ao produtor rural que não tenha prejuízos. Agora, não é o governo pagar sozinho. O governo só equaliza uma parte do prêmio do seguro. R$ 1 bilhão é para financiar R$ 1 trilhão de produção agropecuária. Então, nós estamos falando de 0,1% do que se financia de produção agropecuária no Brasil. Não quer dizer que tudo isso tem seguro rural, né? Então, não é só para o pequeno, o médio. Então, nós temos aí uma situação catastrófica. Um governo que, na minha opinião, ele está vendo a produção de alimentos no Brasil como inimiga do seu governo, porque cortar nesta proporção algo que é extremamente importante, necessário para a subsistência do agro, não é de uma atitude de um governo que é alinhado à produção de alimentos.
O que já era pouco, então, diminuiu mais. A gente viu aí um montante cada vez mais enxuto, né? Eu estou citando aí em relação aos desafios climáticos, o Rio Grande do Sul é prova disso. A gente vê aí uma dívida dos produtores que buscam uma renegociação, buscam também pela securitização. E essa redução, deputado, pode levar a essa diminuição da área segurada e aumentar aí o custo do seguro para aqueles produtores que permanecem no programa? Pode sim. Aumentar o custo é o primeiro, né? Porque quando você tem a seguradora, ela calcula o risco e ela calcula o valor do seguro para aquela área, né? Então ela vai dizer o seguinte: aqui tem que plantar de tal época a tal época. Nos últimos 10 anos, tivemos aí frustrações de safra, uma, duas safras. Então, o risco é de 10%. Então, o risco de 10%, nós temos aqui um seguro de 5, 6% no valor da safra. Agora, um risco maior fica mais caro. Daqui a pouco o seguro vai ficar tão alto, Simone, que o produtor rural ele vai pensar o seguinte: não, eu não posso mais plantar essas culturas de riscos. Quais são culturas de risco? São culturas de ciclos curtos. Um feijão, um trigo, uma aveia, culturas de inverno, que pode vir a geada ou um granizo, né? Um milho safrinha, dependendo da região do país que tem problemas com geada, ou culturas em que pode ter problemas com seca. Por exemplo, o noroeste e o oeste do Paraná, boa parte deles, e o sudoeste e oeste de Mato Grosso do Sul tiveram problemas gravíssimos com intempéries climáticos, aonde a seca fez com que a produtividade de soja fosse 7, 8 sacas por hectare. Então, algo assim de perda total, né? Então, nessas regiões, eles podem pensar o seguinte: não, aqui a cultura de grãos de alimento não é mais seguro plantar, porque, inclusive, os bancos, as seguradoras, não vão nos dar garantia. Então, aqui nós vamos ter que mudar para madeira, vamos ter que mudar para cana-de-açúcar, que são culturas de ciclo mais longo. E isso vai reduzir o potencial de produção de grãos, e são regiões que têm a proteína animal por trás disso, e o prejuízo é gigante para o produtor rural, que vai ter que acabar vendendo as suas terras, ir embora para a cidade, aquela coisa toda, né? Então, o seguro rural é a garantia, inclusive, da manutenção do agricultor, especialmente do agricultor familiar, lá na propriedade, segurando aí esse êxito rural. Deputado, o que foi bloqueado, dificilmente ele pode voltar aí aqui para o Ministério da Agricultura? Olha, tem. Agora nós temos 3 categorias de orçamento, né? O que não foi bloqueado nem contingenciado. Então, este é um recurso que está disponível para ser utilizado. Nós temos o recurso contingenciado. Este contingenciado, ele pode ser descontingenciado e voltar a integrar o orçamento. E temos o bloqueado. Segundo as conversas com a nossa assessoria e também com a Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, o recurso bloqueado é uma tendência de que ele não retorne mais ao orçamento. Não quer dizer que não possa voltar, né? Ele pode ser desbloqueado também, porque um ato administrativo do Poder Executivo do governo Lula bloqueou, também pode desbloquear, mas a tendência é não voltar. O governo está com dificuldade, você sabe, Simone, tanto que ele está taxando a IOF, agora voltou atrás no IOF, fez essa medida provisória taxando a LCA, a LCI e outros fundos que financiam a produção brasileira, o emprego brasileiro, né? O governo, assim, eu gastei muito nesta área aqui. Então eu prometi para o meu eleitor que ia fazer isso para ele. Agora eu não consigo fazer, porque eu gastei demais. Então, se eu gastei demais, eu vou cortar do orçamento daquele que aparentemente não é o meu eleitor, né? Então, eu vou cortar do agro, vou cortar o seguro rural, isso não é o meu eleitor. Então, eu vou cortar dele. E vou mandar para o Congresso uma medida provisória para aumentar o imposto daquele que aparentemente também não é o meu eleitor. Daí eu recomponho o meu orçamento. Corto de quem não é meu eleitor e cobro mais, entre aspas, é claro, né, de quem não é o meu eleitor. Esse é o governo que nós temos hoje.
E às vésperas, então, aí do anúncio do novo Plano Safra, o senhor acredita que deixa o setor ainda um pouco mais apreensivo quando eu falo nos próximos recursos aí que vão ser anunciados diante de uma Selic, uma taxa de juros mais alta, né, 15%. A gente vê aí tudo que está acontecendo no cenário internacional, né, nesse avanço aí dos conflitos, né, os Estados Unidos junto com Israel, Irã bombardeando também bases militares dos Estados Unidos. Enfim, diante desse contexto geopolítico todo, a gente vê uma pressão inflacionária que pode vir para o petróleo, né, o deputado, a gente vê aí em relação ao Estreito de Hormuz, se vai ser ou não fechado, também traz impacto aí. Mas, enfim, diante de tudo isso, o cenário internacional e o nosso cenário doméstico aqui, né, com as contas, um orçamento mais apertado, cortes aí, quando a gente está falando no seguro rural, o próximo seguro rural, como é que o senhor acredita que pode vir diante dessa expectativa toda, né? A CNA, ela fala, pede, né, 4 bi, que a gente já viu que está muito pouco para este ano, pode piorar mais. Esse contexto todo, como é que o senhor avalia? Muito bom, Simone. Isso que você colocou nos dá a oportunidade de explicar um pouquinho para aqueles que estão nos assistindo de o que é que pode vir pela frente. Você falou em juros, né? Juros é custo de produção. Nós, o Brasil, é o segundo país no mundo com maior juros reais. Segundo no mundo. Só perdemos para a Venezuela. Esse é o governo que tem cobrado mais do setor produtivo, tornando mais caro o custo de produção e tornando mais caro para o consumo, porque está embutido no preço dos alimentos, por exemplo. Aí uma outra situação é a guerra. Nós já vimos que o petróleo já estourou a barra dos $80 o barril, e agora o petróleo é a base de tudo. Petróleo é a base do cultivo, da colheita, do plantio, do transporte, inclusive do transporte do que sai do Brasil e vai ser entregue no mundo inteiro, que é a nossa produção agropecuária, aquele excedente que nós vendemos, mas também o que nós trazemos para o Brasil, principalmente os insumos agropecuários vindo da Ásia e vindo também do leste europeu e vindo também do Oriente Médio, no caso do Irã, é um grande fornecedor de ureia, é um grande fornecedor de fertilizantes. Então, vai ficar mais caro para produzir e vai ficar mais caro também para entregar ao consumidor depois que tiver produzido. Vai gerar inflação. Esta inflação, parte dela você não tem controle, que é esse mercado da commodity do petróleo, dos seus derivados e a commodity dos grãos. Mas a parte interna do custo de produção, de minimizar os riscos, que é o caso, por exemplo, de um plano safra, colocando lá o que nós estamos pedindo de 25 bilhões de reais para nós equalizarmos juros para o plano safra, isso faz com que ficaremos aí em boa parte, principalmente para o pequeno, a um juros de um dígito. Isso ajuda muito. E uma garantia de seguro rural. Agora, nós estamos pedindo 4 bi para o seguro rural, que isso seria o mínimo necessário. Mas nesse orçamento que está vigente, que vai até 31 de dezembro desse ano, nós colocamos e mais, né? Mas o governo cortou e deixou 1 bi. Agora está com a metade. Você acha que ele vai colocar 4 no orçamento do ano que vem? Não cabe dentro do orçamento que este governo pensa para o setor que produz alimentos para o povo brasileiro e que vende para 200 países aí os seus excedentes. Para a gente já encerrando aqui, deputado, diante então, disso tudo que está acontecendo, né, a modernização do seguro é caminho sem volta? Na verdade, o setor privado hoje é o maior garantidor aí do setor produtivo rural. A senadora Tereza Cristina, ela tem uma proposta tramitando no Senado muito inteligente, aonde parte da produção agropecuária vai para formar um fundo, e este fundo vai ajudar na hora de equalizar o prêmio do seguro rural. Mas não é só o dinheiro do privado. O governo também tem que colocar a sua parte, né? Porque tem muita gente que não tem condições, principalmente pequenos produtores, que o risco de uma safra é a perda de um ano de trabalho, né? Então, essa proposta da senadora Tereza Cristina, ela é muito importante, deve andar este ano no Senado Federal e, se tudo correr bem, chegar ainda este ano na Câmara para que a gente possa apreciá-la.
Deputado Sérgio Souza, muito obrigada pela participação hoje aqui com a gente, pela gentileza de conversar com a gente do nosso jornal. Uma boa tarde para o senhor e até uma próxima. Eu que agradeço, Simone Garcia, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Uma boa semana, de muito frio aqui no sul, estado do Paraná com Tá frio por temperaturas aí, né, negativas. deputado? Não é diferente de Santa Catarina e em boa parte do sul. Tá Um bom. abraço a todos. Outros, tchau. Tchau, deputado. 15 horas.